Em 2015, o Brasil passou por uma profunda crise econômica e política que teve impacto em diversos setores. Um dos mais afetados foi o da construção civil. De lá para cá, segundo o Ministério do Trabalho, quase 1 milhão de postos de trabalho foram fechados. Após 4 anos, o setor começa a dar sinais de recuperação. Entre janeiro e setembro de 2019, mais de 100 mil vagas foram reabertas. O que vem provocando esse salto tem um nome: tecnologia. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer as ferramentas e inovações tecnológicas que estão impactando o setor da construção civil e aumentando a produtividade das empresas. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o diretor de transformação digital da Cyrela, Guilherme Savaia. As Construtechs e startups que produzem soluções tecnológicas têm como principal objetivo resolver problemas ou dores, como alguns profissionais preferem chamar, de empresas e indústrias do setor de construção civil. Só no Brasil são mais de 500 Construtechs atuando em 4 segmentos: mercado imobiliário, uso dos imóveis, obra e execução da construção e, por último, projetos e financiamento. Guilherme, como as Construtechs estão ajudando a revolucionar ou a trazer novidades para o setor da construção civil? Acho que elas estão trazendo um oxigênio novo para o nosso mercado. Nosso mercado passou por um boom, foi uma época de ouro, uma época em que ele cresceu e floresceu pelas mãos das grandes incorporadoras, principalmente. Estou falando de 2006, 2007, 2008, 2009. E isso se esticou por mais um tempo, até o começo da crise, como você colocou. E a crise trouxe uma depressão muito grande para o nosso mercado. A crise afeta muito o nosso mercado. Mas ela também é uma oportunidade. Na Cyrela a gente sempre diz isso, né? A gente aprendeu muito com as crises. Nós estamos há 58 anos no mercado e crescemos e nos desenvolvemos muito durante as crises. Nessa crise específica, a gente se aproximou das startups. Eu estou contando um pouquinho o case de Cyrela para poder responder a sua pergunta. E foi uma coisa muito natural e quase oportunista. A gente precisava resolver alguns problemas, precisava contratar fornecedores e encontramos nas startups uma alternativa barata. Uma alternativa que, na época, pressupunha um pouco mais de risco, porque você está lidando com uma empresa que não tem um track record, que a gente chama, né, um passado tão grande assim, de realizações e etc., mas é um fornecedor com alto nível de tecnologia e com um custo muito mais acessível. E foi assim que a gente se aproximou desse ecossistema e começou a aprender e conhecer um pouco melhor. E a gente viu que tem muito empreendedor bom. A grande verdade é que o povo brasileiro é um povo muito empreendedor, em todos os níveis, né? Você pode, onde você andar nesse país, você vai ter gente querendo abrir seu próprio negócio e abrindo seu próprio negócio, isso sempre foi assim. A diferença de hoje com as startups é que existe um funding, né? Existe dinheiro para que isso aconteça, existe um framework de trabalho para que isso aconteça, existe mentoria para que isso aconteça. Então, hoje, uma pessoa com uma boa ideia de negócio e que aprende a identificar essas oportunidades de negócio dentro de uma cadeia de valor, ela montando montando um business plan, eu vou falar muitos termos em inglês, mas é porque desse mercado de inovação tem muita coisa em inglês mesmo, mas montando um plano de negócio para isso acontecer, e apresentando para as pessoas certas, ela encontra quem queira investir naquilo, ela encontra pessoas que queiram fazer aquele projeto, tirar aquele projeto do papel junto com ela, de uma maneira muito mais rápida e inédita. E nesse caminho houve um processo de aprendizado também de como lidar e como chamar essas startups para poder solucionar problemas que vocês enfrentavam. Já dá para dizer que essa relação tá amadurecida? Não, a gente está aprendendo a cada dia. Quando você vai contratar um fornecedor numa empresa grande como a Cyrela, a área de suprimentos é envolvida, a área de compliance é envolvida, o jurídico é envolvido, todas essas áreas têm o seu modo de trabalho. E aí eles pedem, por exemplo, 3 anos de balanço do fornecedor, e uma startup não tem 3 anos de balanço. Então, foi preciso criar um caminho especial para trazer as startups. A gente está mudando a cultura da empresa com essa história toda para
ser uma cultura de experimentação, uma cultura de tolerância ao erro. Trazer uma startup, às vezes é isso, você precisa construir junto com ele. Você vai trazer uma startup que já tem um produto definido, ou seja, ela já sabe o que ela faz, quando você vai trazer como fornecedor, mas muitas vezes esse produto pode ser melhorado e aprimorado. E, aliás, esse é um dos mantras, né, dessa história da inovação, é você colocar no mercado um produto mínimo, viável, e ir melhorando aos poucos, ao invés de ficar tentando fazer o produto perfeito. Então isso é uma coisa que a gente está construindo no dia a dia, mas que para nós está dando muito fruto, está sendo muito, muito recompensador. E, como eu falei, é realmente um respiro de oxigênio. São pessoas, essa juventude, ela está sendo treinada para identificar problemas e trazer soluções. E a gente vê que eles têm muita vontade, que eles abraçam, vêm junto com a gente e dali você pode ver surgindo grandes empresas. E vocês montaram um cluster no último Hack in Rio específico para a Construtec. Como é que foi a experiência, qual era a expectativa e os resultados que vocês escolheram dessa experiência? Olha, superou muito a nossa expectativa. Está explicando um pouquinho para as pessoas o que é isso, né? Quando você tem uma dor, como você colocou, né, um problema de negócio que precisa ser resolvido, você tem algumas formas de resolver esse problema. Uma delas é fazer dentro da empresa um estímulo a ideias que resolvam aquele problema. Outra é já procurar startups que tenham aquele produto pronto. E uma terceira linha é como o Hack in Rio proporcionou, que é você trazer pessoas jovens que têm algum tipo de background de tecnologia e colocar esse problema e deixar um final de semana inteiro elas resolvendo aquilo para você. E foi o que aconteceu e o que a gente viu de resposta, eu participei da banca julgadora, as ideias superaram muito, tanto as ideias quanto a forma de estruturar e a execução superaram muito o que a gente imaginava. Veio muita coisa legal e acho que podem sair boas empresas dali. E foi um trabalho conjunto, quer dizer, da Cyrela com outras construtoras que trabalharam nessa frente. Esse olhar setorial, ele está acontecendo? Quer dizer, a necessidade, o entendimento que a inovação é importante para a sobrevivência e para o desenvolvimento da construção civil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, para mim, é uma das coisas mais bacanas de tudo isso. A gente conseguir se enxergar como setor, saber que a gente tem que sair do buraco juntos e que a inovação pode ser um caminho para isso. E isso está acontecendo com pouquíssima resistência, ou seja, aquela noção de competição ferrenha e o cara é meu concorrente, eu não vou abrir minhas portas para ele, não vou deixar com que ele veja nada disso, é um pouco velho, tá se tornando um conceito velho. É claro que você vai competir por muitas coisas, mas você vai se juntar também com seus competidores para fazer a coisa. Até porque se a gente não fizer, se não for pelas nossas mãos, isso vai acontecer. E aí, daqui a 10 anos, essas empresas grandes que estão aí hoje não vão mais existir e vão ser substituídas por essas novas que estão nascendo. Então, que elas nasçam próximas da gente, que a gente seja o berçário delas e dê fermento para que elas cresçam. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Guilherme Savaia. Lá no início do programa a gente falou dos 4 eixos, né, em que a inovação tecnológica soma. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de exemplos, né, que foram construídos, por exemplo, no Hack in Rio. Que soluções são essas de que a gente está falando tanto aqui, para o telespectador conhecer um pouco mais de quais são as necessidades e as demandas do setor da construção civil? Tornar um pouco mais palpável, né? A nossa cadeia é muito extensa. A construção civil, ela impacta em 21% do PIB nacional. Então, tem muita coisa a ser disruptada, a ser inovada, a ser melhorada. O Clayton Christensen, que é um grande papa da inovação, autor do Dilema do Inovador, ele diz que tudo que é complicado e caro vai ser revisto e inovado de alguma forma. E o nosso setor, em muitos casos, ele é complicado e caro. Por exemplo, o processo de vendas. O processo de vendas é uma coisa que vai sofrer uma alteração muito grande. A gente já fez o primeiro registro de imóvel em blockchain. A gente fez o primeiro registro de imóvel em blockchain aqui no Rio de Janeiro. Foi uma coisa que a RJZ Cyrela, nossa subsidiária aqui do Rio de Janeiro, conseguiu através de um cartório e de uma empresa, Growth Tech. E isso é o primeiro passo para que o processo de compra e venda seja extremamente simplificado. Tem pessoas que não mudam de casa porque tem preguiça da burocracia de fazer isso. Então, se a gente tira, se você simplesmente fala, poxa, é bacana morar numa casa diferente, eu tenho condição financeira para isso, o resto, a tecnologia vai se encarregar, vai ser muito mais fácil.
A gente precisa também, uma coisa que a gente olha muito, que a gente está muito de olho, é na tendência do usufruir versus ter a posse. Então, a gente entende que existe uma demanda por aluguel subindo cada vez mais. As novas gerações têm esse desejo de usufruir ao invés de necessariamente possuir o bem. De qualquer forma, os prédios vão precisar ser construídos e vão ser ocupados. A diferença é quem vai comprar se vai ser o investidor ou se vai ser o usuário final. Então, isso é uma coisa que a gente está olhando muito e tem muitas startups trazendo facilidade para isso também. É outro processo bastante complicado. Tem o co-living, que eu acho que é uma coisa super interessante, a gente tem estudado bastante. E São Paulo tem mais exemplos do que no Rio, né? Por enquanto, sim, mas a gente tem visto que o co-living ele começou na moradia estudantil, que é o mais óbvio, né? A pessoa sai da cidade, vai para um outro lugar e precisa dividir o apartamento por custos e tal. Mas ele está abrangendo um público muito maior, ele está abrangendo o público sênior, a pessoa que ficou viúva, a pessoa que se separou, que ela tem desejo de morar com alguém. Ela poderia morar sozinha, mas por evitar a solidão, ela quer morar com alguém. Sabe aquela história? Eu poderia ir para um hotel, mas eu vou para um hostel porque tem a turma do shopping. Na moradia, isso também está caminhando para esse lado. Então, é uma coisa que a gente também está olhando e as startups estão ajudando a nos trazer soluções tecnológicas para isso. E no fim do dia, tudo vai para a palma do celular, né? Para a palma da mão no celular. Então, quando você constrói uma plataforma que está ali e facilita com que você se mude e more no que... Eu acho que uma coisa que a gente enxerga muito é que as moradias do futuro elas vão se adequar muito mais às necessidades da pessoa do que hoje. Então, eu vou morar numa casa do tamanho que eu preciso e não a que eu encontrei. Né? Hoje eu posso encontrar uma maior do que eu preciso ou uma menor do que eu preciso. Eu vou morar numa do tamanho que eu preciso. Eu vou comprá-la se isso fizer sentido na minha vida. Eu vou alugar se isso fizer sentido na minha vida. Eu vou comprar para investir. Acho que o investidor é uma coisa que está voltando muito também nesse mercado. E com juros baixos e tudo que está acontecendo. E eu acho que, acima de tudo, aqui vocês falam que política e economia andam juntas, né? E a gente vê muito isso. Nosso setor é muito regulado e precisa que isso aconteça. A gente está às vésperas da aprovação do marco regulatório das startups, que vai trazer mais transparência para esse mercado, que vai dar mais segurança para o investidor. E a gente precisa muito que o poder público e o poder privado andem juntos para que isso aconteça e floresça. E em relação às especificidades do Rio de Janeiro, né, que tem um ecossistema talvez não tão aparente como São Paulo, mas que precisa dessas inovações justamente para uma retomada do mercado, esse diálogo é muito importante, né? E a união do setor em torno dessas soluções, da busca dessas soluções também tem sido algo importante, como você falou na primeira... Por isso que esse tipo de evento que a cidade teve há pouco tempo, o Hack in Rio, o ENIC, esses eventos é onde as conversas acontecem. É ali que as conversas acontecem e eles têm um mérito muito grande de juntar esses personagens diferentes, dos diferentes poderes, na mesma mesa para que a coisa saia do papel. A gente vê que tem muita vontade. Eu tive num painel com os deputados estaduais e federais, fundamentalmente do Rio, que estão lá nas respectivas casas brigando para que a coisa aconteça, brigando para dar pista para esse empreendedorismo. Como eu falei, o brasileiro é um povo empreendedor, é só dar as ferramentas necessárias que a gente vai ver muitos negócios bacanas acontecendo. A construção, a obra é literalmente um canteiro para a inovação. A gente brinca até que o Empire State foi construído, sei lá, nos anos 30 em Nova York em 16 meses. Um prédio de 100 e poucos andares foi erguido em 16 meses e hoje a gente não faria nem no dobro do tempo. Então, o que acontece no canteiro de obras que a gente ainda faz as coisas como há tantos anos? Então, tem muita coisa legal acontecendo. Tem startups já, para dar um exemplo. Hoje a gente tem um sistema de gestão de obras chamado BIM, que é uma grande evolução, mas o BIM ele ainda fica muito dentro do escritório da obra. No campo mesmo, pouca coisa acontecendo. Eu já vi uma startup que pega os projetos que estão dentro do BIM, joga num óculos de realidade virtual ou aumentada, coloca no mestre de obras e ele vai lá e ele vê
no óculos, o que precisa ser feito primeiro, o que vai ser feito depois. Isso agiliza muito a obra e permite uma economia de tempo, material e etc. Então, acho que esse é um outro campo que a gente vai ver muita coisa acontecendo. Orienta a decisão, né? Quer dizer, o uso da tecnologia para orientar melhor a decisão, para tornar mais palpável e controlável também, né? As possibilidades de erro. Isso. Agora, em relação a essa questão do canteiro de obra, quando a gente fala da entrada de mais gente nesse mundo do digital, a gente fala também do perigo da exclusão, né, das pessoas que não estão vivendo essa realidade. Como incluir, né? Também vai ser um desafio, provavelmente, a ser trabalhado, trazer essas pessoas que estão no canteiro de obra para ver esse mundo novo Sim. que está se desdobrando. E eu acho que a tecnologia ela vai trazer isso muito fácil. Vou dar um exemplo, eu acho que tem a Amy Webb, que é uma futurologista americana, ela falou num evento que eu tive em Austin, no Texas, no South by Southwest, ela falou, para você enxergar o futuro de um setor, você precisa olhar para o futuro de vários setores, não só daquele. Então, a gente sempre pega exemplos de outros setores. Por exemplo, o comando por voz. Hoje tudo está migrando para que a gente comande as máquinas por voz. Isso é extremamente inclusivo, porque uma pessoa que não tem essa facilidade com tecnologia, se ela compra um equipamento complicado e ela precisa estudar o manual e fazer a coisa acontecer, ela já fica é difícil. Mas se ela disser para aquele equipamento, olha, faça isso, faça aquilo, o equipamento entender com inteligência artificial e responder ao comando, é muito mais fácil. Então é um exemplo de como a tecnologia inclui. E eu acho que isso vai acontecer também na obra. E aí, só complementando uma coisa assim, a importância de juntar todos os envolvidos numa mesa só. O empreendedor, a única coisa que ele precisa é enxergar um caminho. E quem dá esse caminho somos nós. Ele precisa enxergar que se ele... Eu vou dar um exemplo. Os jovens todos queriam fazer fintech, né, os empreendedores. E a gente mostrou que Construtech pode ser interessante, pode ser sexy também. Essa é uma iniciativa do nosso setor. Para isso você mostra que tem mercado, que a gente vai pegar na mão deles e apresentar para grandes players e potenciais clientes, que a gente vai dar mentoria, que a gente vai dar mão de obra, que a gente vai dar assessoria jurídica. Quando ele vê tudo isso, ele vem com tudo. E aí vale para qualquer coisa. Então é um foco que nós, de grandes corporações e poder público, temos que definir e apresentar. E aí, quando a gente apresenta, eles respondem. Em termos de regulação, você já vê no horizonte uma necessidade de um debate maior, quer dizer, da inclusão do poder público para dar segurança também nesse investimento que está sendo feito pelo setor da construção civil? Eu vejo e eu acho que isso facilita muito. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem. Né? A gente vai se virando conforme... A gente dança conforme a música. Mas quando o poder público vem e ajuda... E eu tenho visto iniciativas do Paulo Guedes, você vê que ele está em diversos eventos como esse, ele coloca o time dele, acho que o plano é muito claro, é devolver ao Brasil a competitividade que a gente precisa, né? E ele olha muito para esse setor, para esses empreendedores, para as startups, e ele está desenhando coisas que vão dar condição para isso, eu acho genial. A gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A gente falou um pouquinho aqui sobre a importância, sobre como o setor da construção civil está atraindo os empreendedores de startups para olhar o setor da construção civil e apresentar essas inovações. Em termos de empresa, como é que a Cyrela está trabalhando nas 3 marcas essa inovação? Há diferenciais entre elas? Há diferenciais e há muita coisa também que é compartilhada. Então, só para explicar, a gente há bastante tempo decidiu separar os nossos produtos, a gente chama de produtos, as pessoas já acham engraçado, os nossos empreendimentos em 3 linhas, em 3 posicionamentos. Um é a Cyrela, que é alto padrão, o segundo é a Living, que é médio padrão, e o terceiro é a Vivaz, que é a nossa marca mais jovem, que é Minha Casa Minha Vida. E foi muito interessante tomar essa decisão de separar em marcas diferentes, porque de fato são mundos diferentes. O cliente do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele é um cliente que precisa de muito mais amparo junto ao produto financeiro, que a gente chama, ao como pagar o apartamento, do que de fato a decisão de compra do imóvel. A decisão já está tomada. A partir do momento que a gente conta para ele que ele pode comprar, ele fica assim, radiante, felicíssimo, mas aí a gente precisa pegar na mão
e dizer como que ele pode pagar isso, como é que vai funcionar isso. É um fator de muita ansiedade, porque é uma dívida muito grande que ele vai contrair por muitos anos. E aí você começa a pensar em soluções que tirem a fricção do produto financeiro, principalmente no mundo da Vivaz. Aí quando você vai para o mundo de Cyrela, alto padrão, altíssimo padrão, você já começa a pensar em smart condominiums, né? Como você trazer para a palma da mão tudo o que acontece dentro do condomínio, que é um campo que a gente está trabalhando bastante. Você já começa a pensar no investidor também, que é esse personagem que voltou para o mercado e voltou também aqui no Rio de Janeiro. E como é que você oferece para ele uma solução, por exemplo, ao invés de eu vender para ele só o hardware, né? Você quer comprar um apartamento em Botafogo? Quero comprar um apartamento em Botafogo. Para investir? Para investir. Você vai fazer o quê? Você vai revender ou vai alugar? Vou alugar. Você vai alugar? Você quer que eu maximize esse aluguel para você? Eu posso plugar numa plataforma de co-living, por exemplo. Ao invés de alugar para uma pessoa, uma família, e se essa família sai, você fica com o apartamento vazio, você aluga para 3 pessoas. E se um sai, você continua com outros 2. E talvez, alugando para 3, você receba um total de aluguel maior do que alugando só para uma família. Quer que eu plugue numa plataforma de hospedagem de curta temporada e eu opere isso para você? Isso ainda não existe, mas são coisas que a gente está olhando. Então, sim, existem diferenças, mas tem uma coisa que é comum a todas elas, que é trabalhar a cultura da empresa. Isso é fundamental. Os funcionários da empresa precisam estar abertos à inovação, porque ela vai chegar. E quando ela chegar, eles precisam abraçar, porque a reação normal do ser humano é refutar. A gente não gosta de mudança. Isso eu já vi, isso não vai dar certo, não acontece assim, não é assim que funciona, é uma resistência muito comum. É uma resistência natural. Agora, a gente tem uma certeza, daqui a 10 ou 12 anos, 90% do que a gente faz na Cyrela, a gente vai fazer de forma diferente. 90%. E aí você tem 2 caminhos. Ou você troca 90% do time, ou você pega esse time que já está dentro de casa, que já é aculturado, que já tem os valores da empresa, e ensina a fazer diferente. E é isso que a gente está fazendo. A gente tem um concurso de ideias interno para responder aquelas dores que eu coloquei para você. A gente tem treinamento em design thinking, em lean startup, em prototipagem. A gente tem uma aceitação ao erro, que é super importante. O erro que não pode ser previsto. O erro que poderia ser previsto não é aceitável, mas o erro que é imprevisível, quando ele acontece, é super aceito, a pessoa tentou. E isso está estimulando realmente o ambiente interno. A gente teve 2 startups nascendo dentro da empresa já. A Cashme, que é uma de home equity, a gente empresta dinheiro para quem precisa de dinheiro e tem um imóvel para dar em garantia, que surgiu de uma ideia interna. E o Moodme, que surgiu de uma ideia minha, que é o primeiro site de casamento que a pessoa consegue pedir o apartamento de presente na lista de presentes. Então, ela ganha cotas do apartamento. E essas 2 empresas só aconteceram porque o ambiente foi muito preparado para isso e muito estimulador a isso. E é interessante essa possibilidade, né, de criar dentro da sua rotina e poder também abrir outras oportunidades de desenvolvimento. Então, e você sabe que tem um caso muito famoso no mundo que chama Naspers. É uma empresa de mídia sul-africana, jornal, revista, etc. Ou seja, um business bem antigo, uma empresa de 100 anos, que ela resolveu abrir para a inovação já há bastante tempo e começou a entender o que estava acontecendo no mundo e comprou um percentual de uma empresa chamada Tencent na China, que é a dona do WeChat. Hoje, esse percentual que ela tem da Tencent vale mais do que o grupo inteiro da Naspers. E olha que a Naspers é dona da OLX no Brasil. É uma empresa muito grande. Só que ela foi lá atrás e falou, eu acho que tem coisa nova acontecendo que pode ser interessante, comprou um pedacinho para garantir. E hoje vale mais do que o resto da empresa inteira, só esse percentual que ele tem da Tencent. Então a gente acredita muito nisso. A gente acredita que você tem uma empresa grande, que é a Cyrela, uma empresa relevante no mercado. Hoje ela é relevante, hoje ela é grande, a gente faz de tudo para que ela continue, mas nada impede que você plante sementinhas em outros campos correlatos ao seu, dos quais você entenda e que você possa, inclusive, plugar essas novas empresas dentro do seu ecossistema e isso já fazer com que elas ganhem clientes e cresçam e floresçam ou nasçam dentro da empresa e que lá no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, talvez fiquem maior do que a própria Cyrela.
E que é uma coisa muito interessante, né? Porque quando as pessoas falam de startups, da possibilidade de escalar que esses empreendimentos têm, eles ignoram um pouco o papel da grande empresa para liderar esse movimento. Quer dizer, precisa haver demanda para que os problemas... você precisa ter grandes problemas para construir grandes soluções. Então, é um processo que não existe desconectado. E perceber que um setor, que é um setor responsável por uma parte importante do PIB brasileiro, já está olhando para isso, eu acho que é um fator muito importante, né? Pensar como é que a gente pode colaborar também nessa tríplice hélice da academia, das empresas, das universidades, né? Das empresas e do setor público, para poder desburocratizar, simplificar, facilitar o acesso e essa relação que precisa existir entre essas empresas. E treinar os empresários, promover eventos, porque tem coisas que mudam a chave na cabeça. Eu falo, por exemplo, eu dei uma palestra outro dia contando a história do Moodme, que é esse site de casamento. O Moodme ele não é só da Cyrela. A gente fechou parceria com 17 incorporadoras para colocarem os seus produtos lá, para que quando a pessoa que vai casar faça a sua lista, ela encontre várias opções de imóveis para escolher e colocar na lista. E foi super fácil, na maior parte dos casos, trazer esses outros, que são meus concorrentes, né? Volta porque a gente falou lá atrás, trazê-los para dentro do site para colaborar nesse projeto junto. Mas alguns não abriram nem a porta. A gente marcava uma reunião, posso te contar um projeto novo que a gente está fazendo? Não queremos escutar. Poucos, bem poucos, graças a Deus. Mas você vê como a empresa é fechada. Hoje o mundo é um mundo de quem é aberto, de quem está aberto às ideias, está conectado. E aí quando você faz um evento, você traz os empresários, essas coisas, a chavinha vira. E eu até depois recebi um feedback de um desses empresários, ele falou, cara, foi muito legal você ter falado isso, porque eu realmente era uma empresa super fechada e hoje eu recebo todo mundo. Falei, tem que receber todo mundo, mas tem que dar feedback sincero também. Não gostou, fala, entendeu? Porque são protótipos que precisam ser desenvolvidos, né? E vão aprender a partir desse feedback. Da possibilidade de errar rápido e poder também ir ajeitando esse caminho. É isso. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, maior prazer. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Toda a nossa programação está disponível no canal do YouTube. Segue a gente lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.